Subseção 3ª. Da ultrapassagem de limite ou sublimites. Artigo 24. Na hipótese de a receita bruta acumulada no ano calendário em curso ultrapassar pelo menos um dos sublimites previstos no caput e no parágrafo 1º do artigo 9º, a parcela da receita bruta total mensal que: Inciso 1º. Exceder o sublimite, mas não exceder o limite de R$ 4.800.000 estará sujeita, até o mês anterior aos efeitos da exclusão ou do impedimento de recolher ICMS ou ISS pelo Simples Nacional. Alínea A. Quanto aos tributos federais, aos percentuais efetivos calculados na forma prevista no artigo 21, é. Alínea B. Quanto ao ICMS ou ISS, ao percentual efetivo calculado da seguinte forma. Item 1. Quando estiver vigente o sublimite de R$ 1.800.000, R$ 1.800.000,00 vezes a alíquota nominal da quarta faixa, menos a parcela a deduzir da quarta faixa, barra 1.800.000,00, vezes percentual de distribuição do I.C.M.S. da quarta faixa, ou. Item 2. Quando estiver vigente o sublimite de R$ 3.600.000, R$ 3.600.000,00 vezes a alíquota nominal da quinta faixa, menos a parcela a deduzir da quinta faixa, barra 3.600.000,00, vezes percentual de distribuição do I.C.M.S. da quinta faixa, ou. Inciso 2º. Exceder o limite de R$ 4.800.000 estará sujeita, até o mês anterior aos efeitos da exclusão ou do impedimento de recolher ICMS ou ISS pelo Simples Nacional. Alínea A. Quanto aos tributos federais, aos percentuais efetivos calculados da seguinte forma: R$ 4.800.000,00 vezes a alíquota nominal da sexta faixa, menos a parcela a deduzir da sexta faixa, barra 4.800.000,00, vezes percentual de distribuição dos tributos federais da sexta faixa, é. Alínea B. Quanto ao ICMS ou ISS, ao percentual efetivo calculado na forma prevista na linha B do inciso I do caput. Parágrafo 1º. Na hipótese de início de atividade. Inciso 1º. Caso a MOEPP ultrapasse o sublimite de R$ 150.000 ou de R$ 300.000, conforme o caso, multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início de atividade e o final do respectivo ano calendário, considerada a fração de mês como mês completo, aplica-se o disposto na linha B do inciso I do caput, ou. Inciso 2º. Caso a MOEPP ultrapasse o limite de R$ 400.000 multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início de atividade e o final do respectivo ano calendário, considerada a fração de mês como mês completo, aplica-se o disposto no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. Deverá ser calculada a razão entre a parcela da receita bruta total mensal que exceder o sublimite previsto no caput e no parágrafo 1º do artigo 9º, ou no parágrafo 2º do artigo 12, e a receita bruta total mensal, nos termos dos artigos 16 a 20, no que couber. Parágrafo 3º. Na hipótese de a MOEPP optante pelo Simples Nacional ter estabelecimentos e unidades da Federação nas quais vigoram sublimites distintos, a razão a que se refere o parágrafo 2º deve ser calculada para cada um dos sublimites. Parágrafo 4º. Deverá ser calculada a razão entre a parcela da receita bruta total mensal que exceder o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º, ou o caput do artigo 3º, e a receita bruta total mensal, nos termos dos artigos 16 a 20, no que couber. Parágrafo 5º. O valor devido em relação à parcela da receita bruta mensal que não exceder o sublimite, observado o disposto no inciso I do parágrafo 1º deste artigo,
será obtida mediante o somatório das expressões formadas pela multiplicação de um inteiro menos a razão a que se refere o parágrafo 2º pela receita de cada estabelecimento, segregada na forma prevista no artigo 25 e, ainda, pela respectiva alíquota obtida na forma prevista no artigo 21, observado o seguinte. Inciso 1º. Na hipótese de o contribuinte auferir apenas um tipo de receita prevista no artigo 25, mediante a multiplicação de um inteiro menos a razão a que se refere o parágrafo 2º pela respectiva receita bruta mensal e, ainda, pela alíquota obtida na forma prevista nos artigos 25 e 26, é. Inciso 2º. Na hipótese de o contribuinte auferir mais de um tipo de receita prevista no artigo 25, mediante o somatório das expressões formadas pela multiplicação de um inteiro menos a razão a que se refere o parágrafo 2º pela receita correspondente e, ainda, pela respectiva alíquota obtida na forma prevista nos artigos 25 e 26. Parágrafo 6º. O valor devido em relação à parcela da receita bruta mensal que exceder sublimite, mas não o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º, observado o disposto nos incisos I e 2 do parágrafo 1º deste artigo, será o somatório das expressões formadas pela multiplicação da diferença entre as relações a que se referem os parágrafos 2º e 4º pela receita de cada estabelecimento segregada na forma prevista no artigo 25 e, ainda, pela respectiva alíquota obtida na forma prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o seguinte. Inciso 1º. Na hipótese de o contribuinte auferir apenas um tipo de receita prevista no artigo 25, mediante a multiplicação da diferença entre as relações a que se referem os parágrafos 2º e 4º pela respectiva receita bruta mensal e, ainda, pela alíquota obtida na forma prevista no inciso I do caput, é. Inciso 2º. Na hipótese de o contribuinte auferir mais de um tipo de receita prevista no artigo 25, mediante o somatório das expressões formadas pela multiplicação da diferença entre as relações a que se referem os parágrafos 2º e 4º pela receita correspondente e, ainda, pela respectiva alíquota obtida na forma prevista no inciso I do caput. Parágrafo 7º. O valor devido em relação à parcela da receita bruta mensal que exceder o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º, observado o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, será obtido mediante o somatório das expressões formadas pela multiplicação da razão a que se refere o parágrafo 4º pela receita de cada estabelecimento, segregada na forma prevista no artigo 25 e, ainda, pela respectiva alíquota obtida na forma prevista no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, serão consideradas, separadamente, as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes da exportação para o exterior,